parabenizar pelo seu trabalho, Luiz. Que Deus te abençoe. Continue nessa tua força. Faz em nome de Deus. Amém? Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor dos céus e da terra, Pai Santo, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento aqui, nesse recinto, todos nós te adorando, te louvando e te glorificando. Pai Santo, agora na sequência, o teu filho, o pastor, vai trazer a palavra de Deus. Use o teu servo, Pai, dê-lhe graça, unção, interpretação, revelação da palavra. Usa na tua direção, Pai, para que seja uma bênção no Senhor, que seja nessa noite aqui um canal de maravilha para todos. Pai de amor, e nos cubra com a graça e a proteção divina, nos abençoe em tudo, eu te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Queridos, eu quero glorificar ao bom Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede de poder assumir uma tribuna. Pode se assentar. E assim poder falar da sua poderosa palavra. Quero aqui externar o meu louvor a Deus pela vida do pastor Luiz Cláudio, mais conhecido como Canela de Fogo, e a sua muito indigna esposa, e louvar a Deus porque Deus tem levantado aqui nessa cidade pessoas compromissadas com o reino. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 7, do versículo 11 em diante. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto se assentou e começou a falar. E o defunto se assentou e começou a falar. E o defunto se assentou e começou a falar. E o defunto se assentou e começou a falar, e o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém, irmãos? Só quem crê que Jesus vai falar ainda mais, sente dando glória para Ele. Se é para aplaudir a palavra, aplauda direito, porque Ele merece, irmãos. Isso, aplauda glorificando a Deus que Ele gosta. Aplauda glorificando a Deus que Ele gosta. Oh, meu Deus do céu, que maravilha. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido. Com certeza, a grande maioria dos que estão presentes já ouviram ministrações acerca desse texto. Talvez você, como um bom conhecedor da palavra, você conheça esse texto de cor e salteado, ou até mesmo já tenha ministrado sobre ele algumas vezes. Mas eu quero crer que a nossa entrada por essas portas não foi em vão, pois eu creio que em todo o tempo que nós estamos aqui, o Senhor está falando conosco, nos orientando e nos direcionando, para que nós possamos tomar posse de todas as promessas que Ele nos tem feito. O texto ora lido vai nos mostrar um pouco do ministério de Jesus. O texto ora lido vai nos fazer entender o propósito de Jesus na sua vinda por esta terra.
É bem verdade que Jesus, ele não veio a esta terra para fazer o cego enxergar, para fazer o paralítico andar, para fazer o surdo ouvir, ou para fazer o mudo falar. Se nós observarmos a Escritura, em João 3,16, quando ela diz que Deus deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, nós vamos entender que o propósito de Jesus não foi curar ninguém, mas o propósito dele foi renovar a aliança do homem que estava perdida pelo pecado com Deus. É isso que Jesus veio fazer. Jesus é a última oportunidade dada por Deus ao ser humano. É isso que ele está fazendo. Mas é bem verdade que Jesus entende que quando ele está curando alguém, as pessoas estão o reconhecendo como o Messias, o enviado, aquele que tanto Isaías anunciaram. Se nós observarmos na grande maioria dos feitos do Cristo, a frase que ele usa é a seguinte: a tua fé te salvou, não a tua fé te curou, porque Jesus está dizendo o seguinte: quando você recebe o seu milagre, você passa a crer, e aquele que crê recebe a vida eterna. Aquele que crê no Filho, crê no Pai. Aquele que crê aumenta a sua fé. É isso que Jesus está fazendo. Jesus está curando por alguns lugares que ele está passando, e por isso a fama do Messias está correndo a Judeia, está correndo a Galileia e todas as terras circunvizinhas. Por isso, todas as vezes quando alguém ouvia dizer que Jesus estava passando em um determinado lugar, as pessoas se aglomeravam, as pessoas anunciavam que Jesus estava passando por ali, e muitos saíam de dentro das suas residências e iam até Jesus em busca de um milagre, em busca de uma providência, em busca do sobrenatural, pois a fama de Jesus, ela está alcançando as multidões, e por isso agora o Messias está falando do reino de Deus, o Messias está falando das grandezas do Deus Pai, do Eterno, do Criador, e muitas pessoas estão se convertendo a Cristo, e a igreja do Senhor estava crescendo naquela época. É por isso que Lucas, ele faz questão de nos dizer que quando Jesus está com a sua comitiva de evangelização, passando por aquele lugar, uma grande multidão está seguindo Jesus, uma multidão esta de pessoas esperançosas, que em Cristo receberiam o seu milagre e a sua providência. Mas em contrapartida, Lucas também vai nos falar de uma outra multidão, uma multidão totalmente diferente da multidão que estava seguindo Jesus, pois Lucas, com muita propriedade no seu relato, ele vai nos falar que esta multidão é uma multidão que está acompanhando um cortejo fúnebre, e se isso não bastasse, Lucas vai fazer questão de nos dizer que a mãe deste menino que morrera já era uma mulher viúva. Se nós observarmos o relato de Lucas, nós vamos conseguir entender um pouco daquilo que ele está querendo nos transmitir, para que nós possamos entender a grandeza do nosso Deus. Lucas poderia apenas falar do menino que estava morto e falar da sua mãe que estava desesperada, mas quando Lucas está falando que esta mulher era viúva, ele está querendo nos mostrar que pela segunda vez uma desgraça vai bater na porta desta casa, porque o tempo que esta mulher vivera não é o tempo que nós vivemos hoje. Se nós fizermos um comparativo desses dois tempos ou dessas duas épocas, nós vamos entender que uma mulher nesta época, ela não tinha tanto valor perante a sociedade. Para nada mais servia uma mulher nesta época, a não ser dar filhos para o seu esposo e cuidar da sua casa. Totalmente diferente, graças a Deus, dos dias de hoje, aonde uma mulher pode crescer em meio à sociedade, aonde uma mulher pode crescer dentro da sua empresa, ela pode até mesmo ser alguém que ocupe um cargo no legislativo, no executivo, ou até mesmo na presidência de uma república federativa, como for alguns meses atrás dentro do nosso país. Mas nesse tempo não, uma casa, para ser representada perante a sociedade, ela tinha que ter um homem, pois a constituição familiar desta época era patriarcal. Uma casa só era respeitada se esta casa tivesse
fosse um representante homem. Notemos dentro das Escrituras Sagradas que lá na arrancada do Êxodo, ou lá no Êxodo do Egito, a Bíblia vai estar nos dizendo que eram 600 mil homens, fora mulheres e fora criança. Se nós observarmos a primeira multiplicação de pães e peixes, são 5 mil homens, a segunda 4 mil homens, a grande conversão do Atos 4, são 4 mil homens também. Nós vamos observar lá no 1 de Samuel, que Ana e Penina só estão indo até o templo sacrificar, porque elas estavam acompanhando o seu esposo Eucana. Então, quando esta mulher perder ao seu marido, ela vai perder também toda a sua referência familiar. Mas o marido que se foi, ele vai deixar a sua prole, senhores. Ele vai deixar um filho homem, filho este que quando crescer, ele vai voltar a representar aquela casa de novo. Eu creio que esta mulher está olhando para o menino agora e está dizendo: meu filho, quando você se crescer, a nossa casa vai voltar a ser respeitada de novo. Essa sociedade vai voltar a respeitar a nossa casa. Nós vamos poder voltar a ir no templo para sacrificar ao nosso Deus. Nós vamos poder ir na sinagoga para nós ouvirmos da Tanakh, para nós ouvirmos das Escrituras e conhecermos acerca do nosso Deus. Só que os planos e os sonhos dessa mulher vai ser interrompido por uma grande tragédia que pela segunda vez vai alcançar aquela casa. Pela segunda vez a morte vai chegar àquela família, e agora com a morte do menino vão morrer todas as esperanças daquela casa, vão morrer todos os sonhos daquela mulher. Parece que eu vejo essa mulher desesperada agora, sem saber o que será da sua vida daqui para frente. Este feito vai trazer uma grande comoção dentro da cidade de Naim. As pessoas daquela cidade vinham ter com aquela mulher. As pessoas estavam comovidas com aquele acontecimento. Talvez estão olhando e estão dizendo: isso só pode ser maldição. Se não bastasse perder o seu esposo, agora ela perde também o seu filho. Ela só pode estar em pecado, ela só pode estar em rebeldia. As pessoas estão olhando para aquela situação, e esta mulher está vivenciando um dos momentos mais críticos da sua vida. Não resta mais nada para ela a não ser arrancar força de onde não existe, juntar os cacos que estão destruídos da sua vida e do seu sentimento, e se levantar em meio àquela dor para cumprir o seu último papel de mãe, que é pegar o seu filho morto e levá-lo até a urna do cemitério da cidade de Naim. É isto que essa mulher vai fazer, pastor Luiz Cláudio. Ela vai arrancar força de onde ela não tem, ela vai buscar esperança de onde já não existe, e por amor àquele filho perdido, ela vai se levantar e ela vai levar o seu filho para dar o seu último adeus a ele dentro do cemitério da cidade de Naim. Talvez as pessoas estão olhando para ela e estão dizendo: agora já era, está tudo acabado, está tudo terminado. Mas algo de inusitado vai acontecer. Jesus resolve passar justamente naquele dia na cidade de Naim. Existem algumas pessoas por aí que ainda creem em coincidência, mas aquele que serve a Jesus, ele não tem coincidência, ele também não tem cristocidência, mas ele tem providência na hora do desespero, porque maior é aquele que está contigo. Essa mulher está levando o seu filho, e a multidão, fica tranquilo que a panela vai pegar fogo daqui a pouco, mas eu quero que você dê glória com inteligência e com sabedoria do que Deus está falando contigo nessa noite. Ela está se levantando em meio àquele desespero. As pessoas vão começar a se agrupar dentro da casa dela, de forma que
que a multidão vai tomar conta daquela casa. Vão pegar o menino no esquife e vão começar a andar pelas ruas da cidade de Naim, em um cortejo fúnebre. Aonde o cortejo está passando, muitas pessoas vinham ter com aquela mulher, emprestar o seu ombro, trazer uma palavra de conforto para poder amenizar o sofrimento dessa mulher que está em meio ao desespero. Mas a Bíblia, ela vai nos dizer que na porta da cidade de Naim vai ter um encontro épico, um encontro histórico que vai alegrar o nosso coração. Mais de 2000 anos depois, na porta da cidade de Naim, essa mulher vai ter um encontro com Jesus. O interessante, senhores, é que nenhuma mãe, por melhor que seja um filho, vai sair de casa para enterrar ele de cabeça erguida. Qualquer mãe que vai enterrar um filho, sai de cabeça baixa. Ela está cabisbaixa, mas ela está caminhando. Está arrebentada, mas está caminhando. E pela nótica, pela ordem natural, escute isso aqui. Era para Jesus sair da frente dela e dizer: pode passar que a preferência é tua. Mas parece que eu vejo Jesus parando na porta e dizendo: vai parar com essa caminhada de desespero hoje, porque eu cheguei para mudar a tua vida e mudar a tua história. Oh, meu Deus do céu, não sei se você está entendendo, mas eu vou profetizar. Eu estou todo arrepiado aqui, eu vou profetizar. Eu não sei como você tem caminhado. Talvez você tenha caminhado cabisbaixo, desesperado. Talvez você está se arrastando, mas parece que eu vejo Jesus parando na tua frente e dizendo: não vai dar mais um passo, não vai dar mais um passo. Eu cheguei. Deixa eu ver quem vai adorar. Deixa eu ver quem vai adorar. Ela vai olhar para Jesus e Jesus vai liberar uma palavra. E olha a palavra que Jesus diz para ela: não chores. Sabe a primeira coisa que eu aprendo aqui com esse não chores? É que quando Jesus chega, a tristeza tem que ir embora. Não, ninguém entendeu, vou melhorar. Quando Jesus chega, a angústia, a depressão tem que ir embora. Quando Jesus chega, o desânimo tem que ir embora. Eita, Araxúria, quando chegar na segunda-feira dentro do teu serviço, alguém vai olhar para você com um sorrisão no rosto e vai dizer: o que houve? Ele viu o passarinho verde. E você vai dizer: não, Jesus falou comigo lá no Abala Conquista. Jesus mostrou que eu sou importante. Eu não vou parar, eu não vou dizer. Joga a mão direita, joga a mão esquerda aí, meu filho. Dá um glória direito para Jesus. Não. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse não chores é que enquanto você continuar olhando para os seus defuntos, Jesus não pode operar o novo dele na tua vida. Aqui em Conquista não tem esse tipo de pessoa, mas lá no Rio de Janeiro tem pessoa que dá mais valor àquilo que não deu certo do que aquilo que deu certo na vida dele. Dá mais valor àquilo que não aconteceu do que aquilo que aconteceu. O que Jesus está dizendo para ela é o seguinte: enquanto você estiver olhando para os seus defuntos, você vai ser alguém amargurada. Enquanto você estiver olhando para os seus defuntos, você vai ser alguém cabisbaixa. Enquanto você ficar olhando para as suas derrotas, você nunca vai conseguir avançar. Enquanto você ficar olhando para aquilo que não deu certo, você nunca vai conseguir reagir. O que Jesus está dizendo para você nessa noite é o seguinte: se não deu certo na primeira, tenta na segunda. Se não deu na segunda, tenta na terceira. Se não deu na terceira, tenta na quarta. Se não deu, continua adorando, que Ele vai entrar com providência. Se não deu, continue glorificando, que Ele vai andar. Levanta essa mão para dar pelo menos um glória para Deus aí. É noite de sacudir a poeira. É noite de mostrar para o diabo que você ainda está vivo. É noite de mostrar para o diabo que você não serve a Jesus por uma conquista. Você serve a Jesus pela graça. Pela graça.
Deixa eu ver quem vai adorar igual crente aí. Para de olhar para aquilo que não deu certo, porque hoje Jesus vai te mostrar aquilo que vai dar certo. Jesus vai liberar uma palavra, porque não tem vitória melhor do que a que vem pela palavra. Eu sou pentecostal, irmão. Se eu pudesse, eu andava todo dia cantando aquele hino. Eu sou pentecostal, mas só que palavra é melhor do que Pentecoste. Não é, pastor? Eu um dia desse estava observando, e eu confesso aos irmãos que foi a mensagem que eu separei para pregar aqui. Estudei ela para pregar. Jesus falou: não é conforme você quer, quem conhece o povo sou eu, prego o que eu estou mandando. Se você observar lá João capítulo de número 11, nós vamos observar Marta e Maria, todas as duas eram crentes, todas as duas conheciam Jesus. Mas o interessante é que Maria sentava no pé para aprender e Marta só se preocupava com os movimentos. Quando Jesus volta para poder ressuscitar Lázaro, Marta chega e diz o seguinte: Jesus, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está dizendo o seguinte: quando nós mais precisamos do Senhor, o Senhor não veio. Aí mandou chamar Maria, porque crente que tem compromisso com a palavra não precisa se aparecer. Jesus pega ele e faz ele ser visto. Tem gente que se pudesse andar com uma plaquinha na cabeça dizendo: olha eu aqui, eu sou profeta, eu sou pregador, eu sou cantor, ele andava. Mas quem conhece a palavra espera no Senhor. Quem conhece a palavra espera no Senhor. Jesus manda buscar aonde está. Aí a Maria está em casa, daqui a pouco chegou a notícia: Jesus está te chamando. Catuca esse crente que está do teu lado e diga para ele: se tu conhece Jesus, espera que ele te busque aonde tu está. Daqui a pouco a Maria vai sair. Quando ela vai chegar na presença de Jesus, ela diz a mesma frase: Jesus, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A frase é a mesma, mas a atitude é diferente, porque a Bíblia diz que ela se prostrou nos pés do Senhor. Não são palavras que vai mover o sobrenatural. Atitudes falam mais alto do que palavras. Quem conhece a palavra anda segundo ela. A Bíblia diz que Jesus vai liberar a palavra e o menino vai ressuscitar. Palavra vinda de Jesus tem poder de ressuscitar projetos na tua vida. Palavra vindo do homem massageia o seu coração, mas palavra vinda de Jesus arde na tua alma e tu sai de um culto desse diferente, acreditando que Jesus ainda está na tua vida e que Ele vai te ajudar. O que estava morto reviveu. Dá uma catucada nesse crente que está do teu lado e diga para ele: aquilo que estava morto na tua vida vai viver hoje. Alá, sureca, labarassúria. Até que é tu, que até cais. O interessante, senhores, é que na ótica humana, quando uma criança nasce, a morte já está esperando ele. Porque a morte veio para todos. A morte alcança negro, branco, gordo, magro, alto, baixo, rico, pobre, com conhecimento, sem conhecimento, crente, não crente. A morte veio para todos. E eu tenho uma notícia para você nessa noite: se você não for arrebatado, tu vai morrer. Quem quer ir morar na glória aqui? Quem quer ir morar na glória? Quem quer morrer hoje? Quem quer morrer hoje? Mas para ir para a glória eu tenho que ser arrebatado, eu tenho que morrer. A morte veio para todos, porque quando uma criança nasce, pastor Luiz Cláudio, a morte já está olhando para ele e está dizendo assim: ó, a tua hora vai chegar. Porque a morte sempre vem interromper a vida. Mas aqui foi diferente. Não foi a morte que interrompeu a vida, foi a vida que interrompeu a morte. Não, dá glória direito, que eu estou pregando para um povo inteligente. Não, dá glória. E se é para aplaudir, aplaude. Eu estou pregando para um povo inteligente. Quando Jesus chega, interrompe a morte, ele está dizendo o seguinte: no natural, a morte interrompe a vida,
mas no sobrenatural a vida interrompe a morte. Pastor, eu não entendi, vou melhorar. Você é natural, mas como é crente, está sujeito a viver o sobrenatural de Deus a partir de hoje. Não, no natural nessa crise é para você ser mandado embora, mas no sobrenatural você ainda vai crescer na empresa. Deixa eu ver quem vai dar glória. No natural nessa crise é para o teu negócio não crescer, mas no sobrenatural o teu negócio vai crescer nessa cidade. Deixa eu ver um glória. O natural de hoje é as pessoas se esfriarem na presença de Deus, mas no sobrenatural Deus vai te acender a cada dia. Você vai ser profeta, você vai pregar, você vai profetizar. Aleluia. O interessante é que está todo mundo chorando. Olha para cá. O menino está mortinho na Silva. Aí Jesus toca. Eu creio que as pessoas abriram a boca, os que estavam seguindo Jesus, e disseram: eu pensava que ele era o Filho de Deus, porque um homem não podia tocar no esquife, senão se tornava impuro. Mas com Jesus é diferente. O impuro se torna limpo quando ele toca. Pá! Olha o menino, olha o menino. Só a irmã ali está ligada, Jesus. Irmã, continua dando glória que eu vou dar um DVD para a senhora depois. Se a irmã aqui está ligada. Olha para cá, ó. Tá todo mundo chorando. Aí Jesus chega, ó. Pá! Ó o menino. Não, imagina se você estivesse lá, tu tinha dado um glória melhor do que esse. Não, imagina se você estivesse lá, tu tinha pulado dessa cadeira e tinha adorado Jesus direito. Só que o interessante aqui, porque tudo na Bíblia tem um significado. O grande problema de algumas pessoas é que não querem se dedicar a entender o que está por trás das letras. Ele fica só na letra. É por isso que às vezes minha esposa fala: tu é maluco, tu está o dia todo lendo só esse versículo. E eu digo: é aqui que eu quero alguma coisa de Jesus. Porque tudo na Bíblia tem um significado. Até um ponto na Bíblia tem um significado. Aquele texto lá que eu já citei aqui, de Marta, Maria, quando Jesus chega na porta do sepulcro, ele diz o seguinte, ó: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal. Tem gente que fala isso, né, que eu falei aqui. Aí disse: Marta, tira a pedra. Jesus está mandando tirar a pedra. Jesus não mandou Marta tirar pedra nenhuma, irmão. Até mesmo porque Marta não conseguia tirar aquela pedra, precisava de 4 homens para poder arrastar a pedra. Jesus nunca manda você fazer aquilo que você não tem condições de fazer. Existe um ponto ali. Diz assim, ó: tirai a pedra, ponto. Aí a desligada da Marta entra dizendo: já cheira mal, porque já é de 4 dias. Se eu tivesse lá, eu ia dizer: Jesus não te perguntou nada, não está falando contigo, ele quer fazer milagre. Aí eu fiquei lendo esse texto aqui, pastor Canela, e a Bíblia diz o seguinte, ó: e o que estava morto ressuscitou e falou. Eu falei: Jesus, o Senhor é terrível. Lucas não poderia pegar e dizer somente o seguinte: Jesus chegou e ressuscitou o menino. Só que ele diz o seguinte: o menino falou. Não, segura aí, segura aí. Aí eu fiquei olhando e disse: rapaz, Jesus é terrível mesmo. Jesus não se contenta só em fazer milagre. O milagre tem que falar. Não, era para você ter dado um glória melhor agora. Jesus está dizendo que o teu milagre vai falar, minha irmã. Jesus está dizendo que o teu milagre vai falar, meu irmão. Não, você não está entendendo. Eu estou dizendo que quando Jesus fizer milagre, vai virar notícia. Você não está entendendo se não tinha dado um glória direito. Eu estou dizendo que a tua família vai falar do teu milagre. Você não entendeu? Eu estou dizendo que a tua vizinhança vai falar do teu milagre. Você não entendeu? Eu estou dizendo que o teu bairro vai falar do teu milagre. A tua cidade vai falar do teu milagre. As pessoas estão olhando e estão apavoradas. Eu tenho certeza que a grande maioria dos que estão aqui nessa noite, quando foram em algum velório ou em algum sepultamento,
Quando chegaram lá, o buraco já estava pronto. E da porta da cidade até o cemitério de Naim eram 10 minutos de caminhada. Jesus ainda chega nos 10 minutos finais para mudar a história, irmão. Não, você não está entendendo, se não tinha dado um glória direito. Eu estou dizendo aqui que quando Jesus ressuscita o menino, ele ressuscita os sonhos daquela casa. Quando Jesus ressuscita o menino, ele ressuscita os projetos daquela família. Eu estou dizendo que quando Jesus chega, ele chega para mudar a tua história. Eu não sei como você entrou aqui, mas uma coisa eu te garanto: aquele que chegou em Naim, chegou em Vitória da Conquista para mudar a história. Aquele que chegou em Naim, chegou em Vitória da Conquista para mudar a tua vida. Filho, eu vou te dizer um negócio: não desista da tua casa, não desista da tua família. Jesus chega para mudar a história. Hoje eu glorifico a Deus, irmãos, porque em alguns lugares que eu chego, a minha história já chegou primeiro. Melhor do que você falar é deixar Jesus operar para as pessoas falarem por você. Talvez você está olhando para mim aqui pregando hoje, está dizendo assim: esse camarada deve ser filho de pastor. Eu não sou filho de pastor não, meu irmão. O meu pai é muçulmano, por isso que meu sobrenome é Hassan. Meu pai não crê em Jesus, e o único pastor que ele respeita sou eu, pela misericórdia de Deus. Talvez você está olhando para mim e está dizendo: ele é filho de pastora, é filho de missionária. Também não sou. A minha mãe durante 29 anos serviu Satanás na obra de bruxaria, na feitiçaria. As pessoas olhavam para minha casa e diziam: essa casa é uma casa amaldiçoada, não tem jeito. Desde pequeno eu fui criado no meio dessas imundícias, e com 14 anos de idade o diabo me pegou. Eu conheci a maconha, eu conheci a cocaína, eu conheci a bebida, eu conheci a morte, eu conheci o tráfico, eu conheci o roubo. E quem me conhece sabe da minha história no Rio de Janeiro. Eu fui traficante naquele lugar. Eu andava com 10, 15 homens armados, fazendo a minha segurança de fuzil no Complexo do Alemão, na favela da Vila Kennedy, no Ar de Ouro de Nilópolis. As pessoas olhavam para mim e diziam: não tem jeito, vai morrer. Mas Jesus olhou e disse: eu vou mudar a história dele, eu vou mudar a história dele. Eu me recordo um dia, e eu digo isso aqui nessa noite com vergonha, como homem, mas digo isso aqui para a glória de Deus. Eu coloquei minha esposa sentada na beira de uma cama e dei 3 tapas no rosto dela. Aquela mulher dobrou o joelho e começou a chorar, começou a orar. Ela dizia para Deus: Deus, eu não estou aguentando mais, Senhor. Quando foi no outro dia, ela sai de manhã para uma consagração, pensando em abrir mão, pensando em voltar para a casa da mãe, pensando em ir embora. Quando ela sai de casa, ela diz: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Ela sentou lá no fundo da igreja, ninguém conhecia ela naquele lugar. Ela começou a chorar na presença de Deus, e de repente Deus toma o pastor da igreja lá em cima do altar, e ele começa a falar em línguas estranhas, e Deus começa a usar a boca dele dizendo: mulher, deixa aquele homem que só pensa em dinheiro na minha mão, vou eu tratar com ele, sou eu e ele e eu, não pede tu misericórdia. Ela começou a chorar e dizer: Deus, é comigo que o Senhor está falando. E Deus, usando a boca do profeta, disse: é contigo mesmo, mulher, que saiu da tua casa dizendo que não aguentava mais e está em prantos aqui nessa manhã. A promessa que eu te fiz está de pé, deixa comigo, eu estou trabalhando. Quando passou as 2 semanas, eu fui fazer um assalto em uma concentradora no estado do Tocantins, chamada Cidade de Augustinópolis. Pode filmar, pode botar no Facebook, eu não devo mais nada para a justiça. Olha para cá. Naquele dia deu tudo errado. Eu me recordo que 2 dias antes eu estava dentro de uma das casas que eu tinha 7 casas. E dentro de uma das casas, na região praiana, na cidade de Saquarema, na piscina com a minha filha. E eu nunca tirava foto. Aquele dia eu peguei a minha esposa, eu tenho essa foto até hoje. Eu disse para ela: busca uma câmera, que você vai tirar uma foto minha com a minha filha. O diabo naquele dia estava falando no meu ouvido: eu vou tirar a tua vida.
E eu dizia comigo: eu vou deixar uma lembrança para minha filha. Eu coloquei minha filha na palma da minha mão, com 2 anos de idade mais ou menos, 2 anos e um pouco. Levantei ela fora da piscina e a minha esposa tirou aquela foto. Quando eu olhei para minha esposa, as lágrimas desciam no rosto dela, porque ela já estava prevendo que alguma coisa de ruim ia acontecer comigo. Quando foi no outro dia, eu peguei um avião para Brasília. De Brasília eu fui para o estado do Tocantins, para fazer um assalto a uma concentradora do Banco do Brasil. Naquele dia deu tudo errado, nada aconteceu como nós planejamos. Nós começamos a empreender fuga daquela cidade. Alguns foram para o lado do Maranhão, outros foram para o lado do Tocantins para dentro. E eu, como não conhecia muito, tentei para o lado do Pará, para poder atravessar a balsa e conseguir fugir. Por volta de 1h30 da manhã, andando em uma estrada toda escura, um carro de um comparsa na minha frente, a uns 200 metros mais ou menos, eu com os faróis apagados, e eu pensava: se a polícia enquadrar ele, eu vou dar um cavalo de pau e vou voltar daqui. E quando nós chegamos perto de uma curva, eu vi que tudo vermelhou, ligaram as sirenes, enquadraram ele, e quando eu parei o carro para engatar ré, pularam 2 policiais de dentro do mato com um fuzil, dizendo: se voltar vai morrer, se voltar vai morrer, se voltar vai morrer. Eu levantei a minha mão naquela hora e fui preso. A casa caiu. Algemado, com a mão para trás, dentro de um pelotão policial. Mais de 30 policiais ao meu redor, querendo saber onde estava o restante da quadrilha. E um sargento se coloca na minha frente, olha dentro do meu olho. Ele começou a me afrontar, eu comecei a afrontar ele, que eu era metido a brabo, metido a valente. E daqui a pouco eu vi, quando ele começou a se alterar, e eu dizia comigo: ele não vai me bater, eu sou assaltante de banco lá do Rio de Janeiro. Esse camarada com esse 38, canela fina, deve ter que botar bala no sol para ver se sai. Eu estou acostumado a dar tiro de fuzil, tacar granada, ele não vai me bater. Ele olhou dentro do meu olho, irmão, levou a mão atrás e deu o primeiro. Pá! Quando ele deu o primeiro tapa, eu tranquei meus dentes, firmei meu rosto e gritei dentro do rosto dele, dizendo: você está batendo na cara de homem, rapaz. Ele levou a mão atrás, deu o segundo tapa, e por mais uma vez eu gritei dentro do rosto dele, dizendo: você está batendo na cara de homem, rapaz. Ele levou a mão pela terceira vez atrás e deu o terceiro tapa no meu rosto. Creia você ou não, há 14 anos atrás, pela primeira vez na minha vida, eu ouvi a voz do Espírito Santo bradar no meu ouvido e dizer: na face da minha serva, você nunca mais vai bater. Na face da minha serva, você nunca mais. Deixa eu ver quem vai adorar. Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Ai, cala, fica de pé para adorar, fica de pé para adorar. Olha lá, olha lá, olha lá, Jesus já começou a pegar ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Uracalabara, churi, calabara. Deixa eu ver quem vai adorar, deixa eu ver quem vai adorar, deixa eu ver quem vai adorar, deixa eu ver quem vai adorar. Vai. Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou. Ele vai mudar a tua vida, vai. Olha pra cá. Bem baixinho, bem baixinho. Quando Jesus chegou, o buraco já estava aberto para enterrar o menino, mas Jesus chegou primeiro. Tu sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Jesus chegou antes de você descer a sepultura. Eu não preciso fazer movimento, eu estou debaixo da autoridade de Deus. Se o diabo fosse mais forte do que Jesus, você já tinha morrido há muito tempo. Mas como Jesus é mais forte do que o diabo, te ama e tem uma obra na tua vida, você está aqui nessa noite para glorificar aquele que é digno. Levante essa mão para adorar, vai. Segura, olha para cá. Eu sou um cara meio debochado às vezes, e eu queria estar lá naquela hora, queria dar notícia pro coveiro. Eu ia até o coveiro e ia dizer para ele o seguinte: eu tenho 2 notícias boas para tu, coveiro. 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. A ruim é que Jesus chegou primeiro.
E tu vai ter que arrumar outro para botar nesse buraco, ou vai ter que fechar esse buraco. E a boa, que hoje não tem sepultamento aqui em Vitória da Conquista. Ei, ele chegou! Jesus chegou para te renovar! Jesus chegou para te renovar! O general está aqui, ele vai te tocar! O general! Deixa eu ver quem está sentindo Deus aqui, vai! Deixa eu ver quem está sentindo! Joga as duas mãos pro outro e começa agora! Começa agora! Começa agora! Receba o renova aí! Receba o renova aí! Receba o renova aí! Receba o renova aí! Calaba, calaba, agora Deus aí, deixa Jesus te renovar, deixa Jesus te renovar. Ninguém vai enterrar o teu ministério, ninguém vai enterrar o teu ministério. Agora, eita Jesus, dá lugar. Deus, olha pra cá, continua. Olha pra cá. Aquela mulher saiu de casa assim, ó. Depois que Jesus teve um encontro com ela voltou pra casa assim, ó. Adora. Vai ser assim que tu vai voltar pra casa hoje. Vai ser assim que tu vai voltar pra casa hoje. De cabeça erguida. Ele chegou. Eu sou vivo. Jesus está aqui. Vai começar a arrebatar. Já arrebatou. Olha lá, Jesus. Vai tocar. Autoridade de Deus aqui nesse pavilhão. Vai tocar. Há uma nuvem da autoridade de Deus aqui nesse pavilhão. Olha pra cá, irmão. Há 14 anos atrás, eu tomei a decisão que me trouxe até aqui nessa noite. Há 14 anos atrás, eu tomei a decisão que mudou a minha vida. Dentro de uma penitenciária, desesperado. Pode continuar tocando. Eu pedi uma Bíblia emprestada. Aquele meu companheiro de cela, bem baixinho, ele disse: eu não vou te emprestar, eu vou te dar uma. Eu peguei a Bíblia e eu disse: eu tenho que ler isso tudo? E ele falou assim: não, ore a Deus e pede a Ele uma palavra. Naquele dia eu não lembro qual foi a oração, mas eu estava desesperado. Mas eu lembro que quando eu abri a Bíblia, Deus falou comigo em Romanos 8, capítulo 1: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Aquela semana eu chorei de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Quando a minha esposa chegou dentro do presídio para me visitar 15 dias depois, eu não tinha força para levantar da comarca e ir receber ela. Um companheiro de cela foi lá, trouxe ela. E quando ela entrou dentro da minha cela, que eu vi a minha esposa, eu levantei ali daquela cama com as minhas últimas forças. Eu fui até ela chorando, ela ficou estatalada. Quando eu cheguei perto dela, eu caí de joelho no chão. Ela começou a chorar, se agarrou comigo no chão, dizendo: o que está acontecendo contigo, meu filho? E eu disse para ela: eu quero aceitar o teu Jesus também. Eu quero aceitar o teu Jesus também. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa. Não tem autoridade. O
homem que andava armado, dono de boca de fumo, drogando pessoas. Hoje tem um centro de recuperação que trata de pessoas drogadas. Um homem que tinha um nome sujo e poucas das vezes podia sair de dentro da favela, já viajou 7 países pregando a palavra de Deus. Um homem que a sociedade olhava para ele e dizia: não tem jeito. Pela misericórdia, pregou 3 anos consecutivos no maior congresso missionário do mundo, Gideões Missionários da Última Hora. Já viajou quase todos os estados do país pregando e dizendo: Jesus transformou a minha vida, transforma a tua. Jesus transformou a minha vida, transforma. Olha para cá, olha para cá. Eu vim aqui para dizer para você que eu não sou melhor do que você em nada. E se Jesus fez na minha vida, Ele faz pelo menos o dobro na tua, porque Ele é poderoso. Segura. A atitude que você toma hoje determina quem você vai ser amanhã. Você que entrou aqui afastado dos caminhos do Senhor, ou entrou aqui e ainda não era evangélico, começa a sair do teu lugar e começa a vir aqui na frente agora, que Jesus está dizendo: eu conheço o teu limite e cheguei hoje para você não descer a sepultura. Eu vou te levantar nessa cidade como profeta, e todos verão que o meu poder é grande, que eu sou Deus que transforma. Começa a sair do teu lugar, começa a vir aqui na frente, vai adorando a Jesus aí. Já está vindo alma aqui para Jesus, vai glorificando a Deus aí, vai glorificando a Deus aí. Vai glorificando a Deus aí, vai. Já tem uma alma para Jesus, joga a mão direita e dá um glória para Jesus aí, vai. Oh Jesus! Pregador que tem compromisso com palavra, ele não está nem aí se o culto, o crente roda, se o crente pula. A alegria dele é quando tem alma no pé do altar dizendo: eu quero aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus. Para mim, pregador que não faz apelo é fajuto. Tem que fazer apelo, meu irmão, porque o importante é almas no altar. Já tem uma aqui. Pode chorar, pode chorar, chorar.